Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 1º de novembro. Estamos iniciando mais um mês. Amados irmãos e irmãs, somos convidados no início deste mês de novembro a suplicar ao Deus da vida que nos ajude e nos encaminhe à graça do amor, à graça de estar em sua presença. Somos convidados, sobretudo, a acolher o Santo Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo que nos fala e nos anuncia a boa nova, sobretudo nos convocando a vivermos como irmãos para um dia, sobretudo no céu, viver a graça indizível de um amor tão grande que nada e nem ninguém é capaz de separar. Que o Senhor nos ajude e nos conceda esta graça, que o amor salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo toque os nossos corações. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 30. O apóstolo nos convida a refletir: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Deus não nos abandona. Deus não nos entrega à sorte. Deus nos ama e vem constantemente em nosso auxílio. O Espírito vem em socorro de nossa fraqueza. Sabe as lutas internas, sabe as dificuldades cotidianas, sobretudo inerentes ou voltadas à realidade do pecado? Peça ao Espírito Santo de Deus que venha em favor e socorro à fraqueza, para que possamos assim superar, para que assim possamos crescer no amor, para que assim possamos ter, de fato, a graça de fidelidade ao Deus da vida. O Salmo 12 traz como resposta: Senhor, eu confiei na vossa graça. Confiemos na graça do Senhor. Confiemos na presença do Deus da vida, não nos entreguemos ao desespero. Por fim, o Santo Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, que nós acabamos de ouvir, nos recorda
que Jesus está atravessando as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo a caminho de Jerusalém. Então, ele já tomou a firme decisão de ir para Jerusalém para se entregar por amor a mim e a você. Ele está seguindo este caminho e ele continua realizando sinais, ele continua ensinando, ele continua sendo a presença do próprio Deus, o Emmanuel, Deus conosco. E alguém no caminho pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não dá uma resposta concreta, ele não diz nem que sim nem que não. Contudo, ele vai dizer que este caminho, o caminho da salvação, é um caminho de porta estreita, ou seja, precisa de nossa parte esforço. Precisa da nossa parte a graça de lutar, de querer, de ir atrás, de procurar sempre estar na presença do Senhor. Por que eu digo isto? Porque facilmente podemos nos esquecer. Basta olhar para a nossa experiência muitas vezes. É fácil abandonar o caminho do Senhor, mas é muito mais difícil retomá-lo. Quando muitas vezes, por uma coisa ou outra, por uma realidade ou outra, vai se distanciando da presença da Eucaristia, de se vir à igreja, pode-se perceber que muitas vezes tem pessoas que têm um esforço grandioso para retomar o caminho, para se viver de fato esse santo compromisso de estar na presença do Senhor. Portanto, o caminho é árduo, o caminho é difícil, porém é importante entendermos: o Senhor não nos abandonou, o Senhor continua conosco, Ele se faz caminhante conosco. É preciso entrar pela porta estreita. E o que seria a porta estreita? De fato, o caminho da igreja. Viver a nossa fé no caminho da igreja. Estar com o Senhor, não esmorecer, não se entregar ao desânimo, mas continuar firmes na presença e na experiência com o Senhor. E ele termina dizendo: virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa no reino dos céus. Ele está falando de nós, somos nós, porque por um longo tempo se dizia: a salvação veio para os judeus, mas hoje nós podemos crer e professar sem medo algum. Deus olhou para conosco e a salvação também são para os gentios, ou seja, para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça para vivermos este santo compromisso e desejar e alcançar a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.